acho que é. Obrigada, viu? Paz, irmãos. Estão bem? Tudo bem? Animados? Café ajudou? Espero que sim, porque a maratona vai ser grande. Como o pastor falou, meu nome é Dominique, eu sou irmã do Nicolas, ovelha do Helder, tá? A gente é lá de Industrial, em Contagem, e é um prazer para nós estar aqui. Eu já vim em Montes Claros aqui uma vez há muitos anos atrás, mas não vim na igreja. A gente veio na cidade fazer um trabalho com... Eu não me lembro o que era, mas era numa escola, junto com o pastor Cláudio. Era um trabalho, acho que, do Ministério de Jovens, não é isso? Isso, exatamente. Então, assim, tem muito tempo, na época que eu era jovem, Então, tem muito tempo. Mas é um prazer retornar e finalmente conhecer a igreja mesmo, Estar aqui com os irmãos, poder ter o prazer de conhecer mais essa parte da nossa família tão querida que é a Promessa, e rever o pastor Silvano, que é um pastor que tem todo o meu amor e admiração, e essa família que a gente aprendeu a amar, e é um prazer estar aqui. Eu espero também, assim como o Nicolas falou, contribuir um pouquinho. A gente está aqui para aprender juntos, para ser usado, e dando continuidade a esse tema que é tão importante, para a igreja como um todo, e aqui no caso também, que é a questão da revitalização. Uma proposta do Ministério da Proclamação. Obrigada, irmã, Deus abençoe. E aí, nessa parte, a gente vai pegar o gancho que o Nicolas deixou em relação a esses conceitos, que são definições, uma parte mais teórica, importante, que são... esses conceitos norteadores da igreja, do que ela é, qual que é a sua missão e como que ela pode cumprir essa missão através de uma filosofia particular. E o Nicolas apresentou aí as bases teológicas, e agora a proposta é a gente ir um pouquinho mais para a prática. E para isso a gente precisa ter talvez um choque de realidade, porque a gente vai analisar como que tem sido a nossa prática. Então, a gente precisa fazer, nesse momento, uma reflexão. É o que eu gostaria de convidar vocês, nesse momento, a refletirem junto comigo, pensando sobre a Igreja de Cristo. Como que está a Igreja de Cristo? No Brasil, em Minas Gerais, aqui, em Montes Claros. Como que está a Igreja de Cristo? Então, quando a gente pensa numa igreja saudável, a gente pensa em quê? Será que está tudo tranquilo para ver aqui, Óbvio, o tamanho. Quando a gente pensa em igreja, uma igreja saudável, você pensa em crescimento, quantidade de membros, quantidade de batismos por ano, frequência nos cultos, certo? E aí, quando a gente leva tudo isso em consideração, se a gente for pensar sobre a Igreja de Cristo no Brasil, em termos de quantidade de membros, praticantes, pessoas que se declaram cristãs, o que a gente pode dizer sobre ela? Boa, ruim, saudável? Ano passado saiu o dado do IBGE do censo de 2022, é o censo mais recente. De acordo com esse censo, no Brasil, 83,6% da população brasileira se declara cristã. Vocês têm noção? Mais de 80% do Brasil é cristão, entre católicos e protestantes. Quase 90%. E daí eu pergunto, vocês acham que a sociedade brasileira reflete essa quantidade de cristãos? Não, Tem alguma coisa errada. Parece que é um país feito com a sua maioria de cristãos. A gente vê os valores cristãos refletidos na sociedade? Não. E isso é uma coisa que precisa chamar a nossa atenção. Onde que está o resultado do nosso trabalho? Onde que está o resultado do nosso discipulado, do cumprimento da nossa missão? Onde que a gente vê refletido o trabalho da igreja? A gente precisa pensar nisso. Qual tem sido o impacto da igreja cristã no Brasil, em Minas? E aqui eu vou puxar para o nosso lado, porque a gente não vai ficar só pensando no geral. Qual tem sido o impacto da Promessa em Minas Gerais, aqui em Montes Claros? Qual que tem sido esse impacto da igreja local?
É importante a gente pensar sobre a promessa, por quê? A gente sempre faz uma comparação, não sei vocês, mas lá na minha bolha a gente está sempre se comparando com as mega igrejas, mega eventos, né? Aí a gente pensa o quê? A promessa é uma igreja menor, congregações menores, alguns lugares têm menos recursos, então a nossa dificuldade é essa. Aí a gente vê essas mega igrejas e pensa, isso é uma igreja saudável, esse é o nosso alvo. Mega eventos, milhares de membros, trabalhos incríveis, né? Televisão, muito dinheiro, estrutura, e pensa, isso é uma igreja saudável. Ok, e cadê o impacto dessas igrejas? Cadê o impacto dessas mega igrejas na sociedade brasileira? Mais de 80% da população. Por que a gente não vê? E isso é importante porque quando a gente para analisar, quem já estudou a história dos avivamentos, né, da Igreja de Cristo, em alguns lugares onde houve esses avivamentos, a sociedade local foi totalmente transformada, ao ponto de ter coisas, por exemplo, como bares fechados, cadeias vazias, porque diminuiu a criminalidade no local, na cidade, conversões em massa, até mesmo questões como miséria diminuiu por causa do trabalho social da igreja. Da quantidade de pessoas que se converteram e impactaram diretamente no local onde eles estavam ali inseridos, onde esse avivamento aconteceu. Agora, num país do tamanho do nosso, com mais de 80% da população, por que a gente não vê esse tipo de coisa? Por que a gente não vê essa diferença? Né? Então, para a gente entender isso, a gente precisa dar esse passo atrás, refletir sobre a nossa prática e pensar, analisar realmente a Igreja de Cristo, como que ela tem vivido a sua fé? Como que a gente tem vivido a nossa fé? Como que a gente tem se organizado? Né? E vamos partir de qual modelo que a gente tem seguido, como a gente tem pensado a igreja. Né? A gente ouviu na primeira parte falando sobre filosofia de ministério, que é como a igreja se organiza, né? E toda igreja ela se organiza em torno de uma filosofia. E é um ponto importante aqui, porque isso pode ser consciente ou não. É bom quando é consciente. Quando a igreja faz, né, a sua filosofia, senta, monta, pensa, como que nós somos, qual que é o nosso modelo, onde a gente realmente floresce, qual caminho a gente quer seguir, qual modelo a gente faz. Mas nem toda igreja tem isso de forma consciente, mas ela segue um modelo. E aí a gente vê toda essa questão de como que as igrejas são variadas nessa área, como elas são diferentes. Só que quando a gente para pensar em alguns pontos que são basilares, a maioria das igrejas segue os mesmos paradigmas. Embora elas tenham essas variações que são ótimas, que são muito benéficas, em alguns pontos basilares a gente consegue perceber que a maioria das igrejas protestantes segue mais ou menos os mesmos paradigmas, as mesmas bases. E por que isso acontece? Porque normalmente as igrejas simplesmente vão seguindo o fluxo. As lideranças vão passando esses paradigmas de geração para geração, seguindo uma coisa que a gente chama de cultura evangélica, cultura protestante. E aí é que entra essa questão da falta de consciência de qual modelo a gente tem seguido. Porque quando a gente não pensa, não reflete e não define a nossa filosofia de forma consciente, a gente simplesmente segue um curso, uma cultura, um padrão que a gente recebeu, sem reflexão. E qual o problema? Muitas vezes ele não está alinhado com a palavra. E é essa reflexão que a gente precisa fazer. O nosso modelo, a nossa forma de ser igreja, ela está alinhada com a palavra? Com aquilo que a igreja espera da igreja, aquilo que a Bíblia espera da igreja, aquilo que Cristo espera de nós? Aquilo que Ele deixou revelado na sua palavra? Ela é o nosso norte. Então, a gente precisa rever essa questão dos paradigmas. E o que é um paradigma? Que eu estou falando bastante. Quem sabe o que é um paradigma? Isso, exatamente. É um modelo, é um padrão. Né? E o que o padrão faz? O que o paradigma faz? Ele faz duas coisas. Ele limita, né, um modelo, um caminho, e ele delimita esse lugar e ele te diz como agir dentro desse limite. Então, é uma forma de o quê? Uma mentalidade que a gente segue e põe em prática. Então, são coisas que norteiam o nosso trabalho, geralmente a fim de conseguir um resultado específico. Então, por exemplo, a sociedade brasileira tem vários paradigmas. Né? Por exemplo, a questão da votação de mulheres.
Acho que eu pulei alguns, né? Eu não usei na primeira e hoje eu esqueci agora. Aqui, definição de paradigma, né? Modelo ou padrão. E aí, quando a gente pensa em exemplos de paradigmas, a gente tem, por exemplo, mulheres não tinham direito ao voto. Né? Antigamente, todo o trabalho da mulher se resumia à esfera doméstica. Isso em várias culturas e sociedades. Hoje é assim? Não. É um paradigma que mudou. Ele mudou. Hoje as mulheres têm direitos reconhecidos, têm liberdades reconhecidas, têm um papel na sociedade no mesmo patamar. Ela deixou, pelo menos em algumas sociedades, deixou de ser um cidadão de segunda categoria. Né, como geralmente acontecia. Outro paradigma que mudou, a prática da homossexualidade não era aceita. Muitos anos atrás, em algumas culturas, era crime ser homossexual, inclusive passível de pena, de condenação. Hoje em dia mudou. Inclusive mudou de uma forma até extrema, né? Foi para o lado oposto. Agora impõe-se isso para nós como, né, se fosse uma verdade inquestionável, independente da nossa fé, e a gente tem que lidar com isso. Agora, essas mudanças aconteceram do dia para a noite? Foi fácil? Não, não foi fácil. Foram o quê? Séculos e séculos de mudanças de trabalho, muitas vezes até de luta, para mudar o quê? A mentalidade, a forma como as pessoas enxergavam pontos como esses. Só que tem, e isso aqui é um ponto importante, tem paradigmas que podem estar preservando um valor que deve ser conservado, mas tem paradigmas que estão nos limitando numa visão que não é a visão da Bíblia, que não é um valor, que nos limita. E isso condiciona o quê? A forma como a gente enxerga o mundo, enxerga a vida e a forma como a gente vive. Então, a gente vê o quê? Que um paradigma ele não é fácil de mudar. Ele não é nada fácil de mudar. Mas, quando se trata dos paradigmas que a igreja segue, é o Espírito Santo que nos capacita a enxergar o que precisa ser conservado e o que está nos limitando e como mudar. Então, a partir de agora, a gente vai tentar analisar um pouquinho esses paradigmas basilares, que a gente consegue ver que norteiam a maior parte das igrejas protestantes, mas a gente vai fazer uma reflexão na promessa. Quais são os paradigmas basilares que a promessa segue e se esses paradigmas eles estão de acordo com a Bíblia, como eles são e se eles têm nos limitado ou não e como a gente deve lidar com eles. Então, pensando especificamente na promessa, quando a gente pensa em paradigmas, quais são esses paradigmas básicos da igreja? Templo, sábado, clero e culto. Isso é o que a gente conseguiu chegar, né? Tem outros, claro. O pastor viu, né, na nossa conversa com os pastores, se levantou alguns outros pontos também interessantes, específicos. Mas aqui a gente vai analisar esses, e é bom porque isso aqui pode ser o início de uma reflexão, inclusive para essa igreja local. Então, pensando em templo, né? O templo. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Quem já ouviu essa frase? Hã? Quem ainda ouve? Quem já falou? Quem já falou? A gente sempre fica assim, né? Ai, nossa, falei. E aí, ai, meu Deus, está errado. Sim, sério, ó, entregando aí, ó, pessoal. E aí que tá, isso é parte, né, do nosso cotidiano. E, num primeiro momento, pode ser entendido como um costume inofensivo. Ok. Só que essa frase, ela revela como que talvez a nossa mente esteja condicionada. Lembra que eu falei? Da mentalidade limitada? Então, ó, qual que é o ponto? Vamos pensar em templo. Tradicionalmente, o templo é visto como o centro da vida religiosa, onde a presença de Deus ela é simbolicamente manifestada. E a gente vê isso na narrativa bíblica desde o início. Quando a gente vai lá Pentateuco e vê a forma como Deus relaciona-se com o ser humano. Então, a narrativa bíblica, ela mostra
a busca de Deus em compartilhar a sua vida e a sua presença com a humanidade. Desde o início, a gente vê isso no Éden, quando Deus se encontrava com o homem na viração do dia, e ali, face a face, se relacionava com ele, até que o homem pecou e perdeu esse acesso a Deus. Perdeu o acesso a Deus e ele foi expulso da presença de Deus. A partir de então, Deus ele não estava mais acessível ao homem. E aí ele precisava ser buscado através de quê? Ofertas e sacrifícios, para ter essa mediação. Então a gente vê o quê? Que desde Gênesis 3, quando o homem cai, inicia-se o plano de redenção por meio de alianças. O que está lá em Gênesis 3? Que da semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Aquilo é o proto-evangelho. É a primeira menção do que é o evangelho, de como que esse plano de redenção ele se inicia. E ele é executado por meio de alianças que tem esse objetivo de restaurar o relacionamento de Deus com os homens, para que ele volte a compartilhar a sua presença. Ele faz isso através de Abraão, dos patriarcas, e depois através de Moisés. E aí vem a questão do templo. Através de Moisés, Deus forma para si um povo que passa a representar Deus na terra. Esse reino de Deus na terra. E ele começa a relacionar com o seu povo, e para isso ele faz o tabernáculo. Tabernáculo que era aquele templo móvel, que era montado e desmontado e seguia junto com o povo para onde o povo fosse. Isso era um símbolo da mobilidade, de como que a presença de Deus estava sempre com o povo onde quer que eles fossem. Só que quando veio, o povo se apossou da terra, tomou a Canaã, e aí vem Salomão, cria o templo, constrói o templo, ele constrói o templo fixo, que virou um símbolo de como que o reino se estabeleceu. Era um símbolo da estabilidade do reino. Só que, ao mesmo tempo, criou na mente das pessoas a ideia de que um lugar fixo onde a presença de Deus se manifesta. Deus se manifesta ali. E aí vem aquela conversa, de Jesus com a mulher no poço. Onde que se adora? É nesse templo? É nesse monte? Então, é um lugar fixo. Só que aí, a gente chega no momento em que Cristo se manifesta. E Cristo, ele é a representação máxima da presença de Deus entre os homens. Ele é o Deus encarnado. Ele é Deus conosco. E Jesus, ele não somente manifestou sua presença de forma plena na terra, como ele também prometeu que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em João 14, ele promete enviar o Consolador, o outro Consolador que é o Espírito Santo, que estaria em nós. E assim, aqueles que creem em Jesus, acreditam na sua palavra e seguem os seus mandamentos, se tornam o templo do Espírito Santo, se tornam a casa de Deus. E é por isso que Jesus fala com a mulher do poço, que é chegado um tempo, já chegou esse tempo, em que Deus não procuraria mais aqueles que o adorem naquele monte, ou num templo, ou num lugar específico, mas aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esses que são habitados pelo Espírito Santo. E isso está de acordo com o que Paulo ensina aos gregos lá no Areópago. Já viram lá em Atos? Atos 17, 44, que ele fala com eles assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso significa que Deus não está aqui? Eu lembro quando eu era criança, esse texto quebrou minha cabeça. Quebrou minha cabeça. Porque, como assim? Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então Ele não está aqui. Significa isso? Não. Não significa. Pelo contrário, isso significa que Deus está em todos os lugares. Qual que é o templo que Deus habita? Se Ele não habita em templos feitos por mãos humanas? Nós. Porque nós somos o templo que Ele fez. Ele fez com as próprias mãos. Nós somos o templo que Deus habita. E esse é o ponto. A presença de Deus, ela enche a terra. Ele está em todos os lugares. E Deus fala através de Isaías, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? A gente não tem condição de fazer uma casa para Deus. Ele fez a casa dele. Nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo. Esse templo que tinha no Antigo Testamento, ele era um símbolo, uma tipologia que representava a presença de Deus, mas era uma sombra do que Jesus faria, colocando o Espírito dele em cada um de nós, fazendo de nós o seu templo, E hoje nós temos esse livre acesso ao Pai, nós somos essa casa espiritual do Senhor, e Ele manifesta a sua vida e presença em nós.
E isso é um ponto importante porque Jesus ele não santifica coisas, ele santifica pessoas. Mas quando a gente perde isso de vista, o que a gente acaba fazendo? A gente vira templista. O que é ser templista? Ai, aqui é a casa do Senhor, esse lugar é santo, eu não posso, tem que ter reverência. E aí a gente fica reverenciando parede, reverenciando banco, equipamento. E esquece que esse lugar, esse ambiente, qual que é a função? Isso aqui é um salão, é tijolo, pedra, isso aqui está para nos servir. Isso aqui está para receber as pessoas, porque como nós somos a Assembleia de Cristo, isso aqui a gente precisa estar reunidos. Então é o quê? É um lugar funcional para receber todo tipo de pessoas da melhor forma possível. Para que a gente esteja, né, com o mínimo de conforto para estar reunido. Mas qual que é o templo do Senhor? Nós, isso aqui é só parede. Então, por isso que eu volto a dizer, é errado falar, seja bem-vindo à casa do Senhor? Não é. Por quê? Porque nós estamos aqui. Esse lugar só é casa de Deus porque nós estamos aqui. Se a gente estivesse debaixo de uma árvore, num pé de goiaba ou numa praça, ali seria a casa do Senhor, porque a igreja do Senhor estaria reunida ali. Então, onde a igreja do Senhor está, ali é a casa do Senhor. Onde você está, você é a casa do Senhor. Então, qual que é o ponto aqui? Tudo que a gente faz dentro dessas 4 paredes é apenas uma fração mínima do que é a nossa vida com Deus. Mas muitas vezes a gente limita a nossa adoração, a nossa vida, ao que acontece aqui dentro. E esquece. E se a gente for parar para pensar, o povo de Deus ele sequer precisa de um templo, de um salão como esse. Né? Quando a gente olha para a história, a gente vê que nos primeiros anos, né, quando a igreja passou a ser perseguida, foram 300 anos de perseguição. E eles não tinham esse privilégio que a gente tem, de ter um lugar como esse, confortável, público, com uma placa lá fora. Eles tinham que se reunir escondidos, cavernas, casas. Onde eles estavam, ali era a casa do Senhor. Então, a nossa vida com Deus, ela não pode se resumir a esse lugar, a essas paredes, a gente não pode se limitar a esse prédio. Porque onde nós estamos, nós somos casa do Senhor. Onde nós estamos, a gente vive para Deus, né? Então, a presença de Deus, ela de forma alguma está confinada nessas 4 paredes. Mas Deus está presente onde você está presente. Onde a igreja dele está, ali é a casa do Senhor. E aí a gente passa para o próximo. Se eu estiver correndo muito, vocês me avisem, tá? Porque eu estou só preocupado com o tempo, porque se deixar eu falo até amanhã. A igreja e o sábado. Eita, pastor, nossa, vou falar mal do sábado. Não vou, brincadeira. Irmãos, todo mundo concorda, né, que o sábado é um mandamento, é um princípio de Deus. Ele representa um princípio bíblico, que foi apresentado lá em Gênesis, antes do pecado, antes de Moisés, antes de qualquer judeu. É para todos nós. E qual que é a base do sábado? O que ele diz? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. Então ele diz, lembra-te. Lembra-te da criação. Então o sábado ele é um memorial da criação. É um dia em que a gente se lembra quem é o Deus que a gente serve. É o Deus Criador. É o Senhor do tempo. É o Senhor da vida. É nesse dia que a gente se lembra. É um memorial, é uma comemoração. Então é um dia especial. E é um dia especial para quê? Para a gente celebrar o Deus Criador e celebrar a sua criação. E qual que é a criação do Senhor? A natureza, nós, nossa família, a igreja, os nossos irmãos. Então é um dia em que a gente celebra a Deus e celebra a sua criação. Então a gente tem esse tempo de qualidade com Deus e tem um tempo de qualidade com os nossos irmãos, na igreja, com a nossa família e conosco mesmo, com a gente mesmo. Como que a gente tem um tempo de qualidade consigo mesmo? Descansando. Descansando, literalmente. Sábado é um dia de descanso. Isso a gente não pode ter medo de falar isso, irmãos. Sábado é um dia de descanso. Ele foi feito para isso. Ele significa pausa. É o momento em que a gente para descansar, para da loucura da vida. Para a pausa
para de pensar em conquista, para de pensar em trabalho, para de pensar em obrigação, em peso, no peso da vida e respira, descansa. Descansa a mente, descansa o corpo, descansa a alma, descansa em Deus. Curte a vida, curte a família, curte a igreja, os irmãos. É isso. Sábado é bênção. E se ele não está sendo bênção, se ele está sendo peso, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, o sábado ele é bênção e ele foi feito para isso. É o que Jesus diz. O sábado foi feito por causa do homem. Ele é uma dádiva, é um presente de Deus. Mas o que muitas vezes ele acaba virando? O dia de fazer a obra do Senhor. Não é? O dia de fazer a obra do Senhor. E aí eu não sei vocês, né? Mas eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência. Eu me converti com 12 anos. Tá? E desde assim, do dia 1, eu entrei na UMAP, na SOFAP, no Ministério de Louvor, no Ministério de Coreografia, em tudo quanto é coisa que eu podia. E eu acordava e chegava na igreja 7, 8 horas da manhã, e era ensaio, escola bíblica, eu era secretária, já fui diretora, e aí tinha culto. E aí, depois do culto, tinha reunião da UMAP, reunião da SOFAP, eu acompanhava minha mãe, né, também na SOFAP, e aí tinha ensaio do louvor, ensaio da coreografia, e aí tinha ensaio reunião de conselho, às vezes tinha sábado total, visita, evangelismo na rua, aí a gente tinha culto de noite, então tinha que ensaiar para o culto, vinha para o culto de noite, e minha mãe era zeladora, eu fechava a igreja. Basicamente era isso. Eu não ia para casa, muitas vezes, nem para tomar banho. Nem para tomar banho. Eu não sei assim, se alguém se identifica. Mas eu chegava em casa destruída, destruída. Agora, olha a ironia. Eu dava graças a Deus porque eu tinha o domingo para descansar. Sendo sabatista. Graças a Deus, assim, hoje essa não é mais a minha rotina mudou. Mas será se o paradigma do sábado mudou? Será se a forma como a gente enxerga esse dia mudou? Né? Porque virou o dia, e eu sempre escutei isso. É o dia que a gente tem para fazer isso. É o único dia que a gente tem para fazer isso. E aí tudo que a gente tem para fazer, que é obra do Senhor, sábado. Aí a gente faz essa divisão. Isso aqui é a minha vida, vida secular, vida espiritual. Né? Aí vira o gato, que nem o Nicolas falou. Existe essa divisão? Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Então, aí entra um problema, porque quando os não sabatistas nos criticam falando que a gente... Não, o certo é servir a Deus todo dia. A gente fala assim, que eles não entendem o que é o sábado. Mas será que a gente entende? Será que a gente não tem vivido exatamente dessa forma? Entendendo o sábado como o dia de servir ao Senhor? E aí o que a gente faz? Concentra toda a obra do Senhor no sábado, descansa no domingo e vive a semana inteira como se fosse secular. Como se nem cristão fosse. E aí o sábado, ele perde o sentido. Porque, como o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, deu um exemplo muito bom, que é o quê? Qual que é o sentido do sábado? Por que ele é especial? É o dia que a gente celebra o nosso relacionamento com Deus. Agora, se você passou a semana inteira sem lembrar que é crente, sem pegar na Bíblia, sem fazer nada do que seria a obra de Deus, o que você vai celebrar no sábado? Né? E aí ele compara isso com um aniversário de casamento. Né? Porque tem o casal, pode ser também de namorado, se tiver algum casal de namorado, é a mesma coisa. O que a gente celebra no dia do aniversário de casamento? O ano que a gente passou junto. Não é? Mas se o casal passou o ano brigando, se ignorando, sendo grosso um com o outro, ou frio, ou num péssimo relacionamento, quando chegar o aniversário, ele vai comemorar o quê? Não vai comemorar, não vai ter nada. Perde o sentido. Então, quando a gente lida com o sábado dessa forma, o sábado perde o sentido. Ele perde o significado e a gente acaba limitando o nosso trabalho a um dia na semana, sendo que a nossa vida é para servir a Deus. E aí, nesse ponto, a gente tem que concordar com os não sabatistas. Todos os nossos dias são para Deus. Não é só o sábado. Então, se você serve a Deus no sábado, ótimo. Mas você tem que servir no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tudo. Todos os dias, todos os nossos dias, todo o nosso tempo é para Deus.
E aí, eu não estou dizendo aqui sobre negligenciar as nossas coisas que a gente precisa fazer, mas é ter a consciência de que tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. E onde a gente estiver, nós servimos a Deus. Se você está no trabalho, você serve a Deus. Se você está na faculdade, na fila do ônibus, na padaria, onde for, você serve a Deus. Todo tempo é uma oportunidade para fazer a vontade de Deus. E você faz isso de várias formas. Quando você é honesto no seu trabalho, quando você é o melhor funcionário da sua empresa, quando você é um excelente aluno, quando você é honesto nas provas, na escola, nos seus relacionamentos, no seu testemunho com seus vizinhos, tudo isso é servir a Deus. E tem muito mais que a gente pode e deve fazer no tempo que o Senhor nos deu. Ele é a nossa prioridade. Não é só no sábado, mas muitas vezes a gente limita. Então, a gente precisa ter essa consciência de que todos os nossos dias são para servir ao Senhor. E aí a gente passa para o próximo ponto, que clero. Quem que é o clero? Quem que é o clero na igreja? O Silvânio. Vou descer o pau nos pastores agora. Se prepara, pastor. O que é o clero? Clero, de um modo geral, é o conjunto de pessoas que desempenham função de liderança numa instituição religiosa, né? Então, é o pastor, são os presbíteros, diáconos e a liderança de um modo geral. É o clero. E aí, quando a gente parte para o Antigo Testamento, vamos analisar agora o paradigma do clero. No Antigo Testamento, a estrutura religiosa ela seguia uma hierarquia, né? Tinha o sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas. E esse conjunto de líderes representava o povo de Deus representava o povo, né, diante de Deus. O que eles faziam? Eles conduziam o sacrifício. O sacrifício era o meio de adoração. Então, eles faziam a mediação entre Deus e o povo. Tinha os sacerdotes, somos sacerdotes levitas. Mediação. Por quê? Lembra? A gente perdeu o acesso. Então, a gente precisava dessa mediação. A gente sabe, através, né, do registro do ensino dos apóstolos, que esse sistema ele também era uma sombra do que havia de vir. Né? Porque aquilo que Cristo faria, e quando Cristo veio e se manifestou, o que ele fez? Ele cumpriu o sacrifício, fazendo um sacrifício definitivo, né? Como sacerdote perfeito, sumo sacerdote perfeito, e assim ele abriu um novo e vivo caminho e nos deu acesso direto ao Pai, de forma que agora a gente tem esse acesso direto a Deus. E o que Pedro nos ensina? A partir desse momento em que Cristo restaurou o nosso relacionamento com Deus, nos deu acesso direto ao Pai novamente, nós deixamos de necessitar de uma mediação e nós passamos a ser uma nação de sacerdotes. Então, a gente não precisa mais de um sacerdote que media a minha relação com Deus. Eu sou uma sacerdotisa, eu faço parte de uma nação de sacerdotes. Cada um aqui faz parte dessa nação de sacerdotes, que faz a mediação do ser humano com Deus, para fazer o quê? A restauração desse relacionamento do homem com Deus. Então, a gente se media e media as pessoas lá fora. E aí, esse é o ponto. Se nós todos somos uma nação de sacerdotes, ninguém está eximido da responsabilidade de cuidar uns dos outros. Recai sobre todos os cristãos essa responsabilidade. E é justamente por isso que o Espírito Santo dá os dons. Às vezes a gente fica querendo ser batizado, querendo ter dons, às vezes até por uma satisfação pessoal, e o propósito não é esse. Os dons são para quê? Para que a gente sirva uns aos outros, para que a gente cuide uns dos outros, para que a gente faça a obra do Senhor, para cumprir a nossa missão de representar o reino de Deus no mundo e espalhar o Evangelho. Mas o que a gente acaba fazendo? Acaba jogando tudo para o Silvânio. Tudo para o pastor. Né, pastor? O pastor tem que pregar, tem que orar, tem que visitar, tem que aconselhar, ele faz o casamento. Ele expulsa demônio. Pastor, estou com um problema, me socorre. Socorro, pastor, olha o fulano, o pastor não fez isso, o pastor não fez aquilo. E aí, o que a gente faz? A gente, muitas vezes, só recorre ao pastor para pedir alguma coisa. Só para pedir ajuda, só para dar para ele trabalho. E aí se esquece que ele tem também o senhor tem uma vida pessoal, pastor?
O senhor tem família para cuidar? O senhor tem seus próprios problemas? Tem. E muitas vezes... Hã? Agora, muitas vezes a gente não liga para o pastor para perguntar se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa. Não vai fazer uma visita na casa dele, tomar um café, jogar a conversa fora. É sempre com alguma necessidade, é sempre com algum pedido, algum interesse. E aí, o que acontece? Nós temos muitas vezes uma igreja omissa e um pastor sobrecarregado. Isso não funciona. O que funciona? O que a Bíblia ensina? O pastor ele não trabalha sozinho. E aqui a gente entra na diferença entre o ministério dos pastores da igreja e o ministério pastoral da igreja. Né? O que a gente tem lá? Efésios 4, verso 11. Ele, Deus, designou alguns, e aqui percebam o plural, não é um, é alguns, para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. É o clero, é a liderança. Né? E aí é bastante claro isso no Novo Testamento, na igreja primitiva, esse senso de equipe, líderes trabalhando em conjunto. E aí, na continuação do texto, o que a gente vê? Para que ele separou toda essa liderança, os pastores e mestres? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, todos os pastores, presbíteros, a liderança é levantada por Deus para preparar vocês, preparar nós, preparar cada um de nós para a obra, nos capacitar para a obra. Então, tem o trabalho dos pastores, mas tem o trabalho da igreja. Tem o ministério do pastor, mas tem o ministério pastoral da igreja. Então, todos nós, como nação de sacerdotes, temos essa prerrogativa, essa responsabilidade de cuidar uns dos outros, de pastorear uns aos outros, de servir a igreja. Então, quando isso acontece, acontece a sinergia do trabalho. E é aqui que o fruto acontece, é aqui que a igreja floresce, quando ela trabalha junto, quando ela se doa uns pelos outros e faz aquilo que ela foi chamada para fazer, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros. Não é? E assim a igreja auxilia o pastor e o pastor pastoreia a igreja e tudo funciona em harmonia e o Espírito Santo faz a igreja frutificar. É aqui. Ah, mas o pastor tem mais tempo que eu. Ah, mas o pastor recebe para isso. Ah, não, mas o pastor ele estudou para isso, ele sabe muito mais do que eu, ele que tem que ir lá aconselhar, ele que tem que ir lá cuidar. É isso que a Bíblia ensina? Não. Não, mas muitas vezes a gente é negligente. A Bíblia nos ensina o quê? Nós somos um reino de sacerdote. Todos os cristãos têm um papel ativo. E ter um papel ativo não significa cargo. Não significa ter um cargo, uma função específica. O que não falta, irmãos, é trabalho. Trabalho. Todo mundo é útil e todo mundo foi chamado para trabalhar, para servir uns aos outros. Então, o nosso papel ativo e essa missão, ela foi confiada a mim e a você, a cada um de nós. E aí, o último é a igreja e o culto. O culto. E aí, aqui a gente, caminhando para o nosso último ponto, eu acredito que talvez já esteja um pouco mais claro onde a gente quer chegar. Como a gente viu na Antiga Aliança, Deus estabeleceu essa forma de adoração e culto através dos sacrifícios, de ofertas de animais. E nós sabemos que a morte de Cristo trouxe fim a esses sacrifícios de animais, porque Cristo realizou na cruz, de forma definitiva, o propósito dos sacrifícios, que era nos reconciliar com Deus e apaciguar a sua ira. E aí o apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar, em 2 Pedro 2,5, falando sobre o culto, ele ensina que aqueles que estão em Cristo são pedras vivas em uma casa espiritual para exercer um sacerdócio santo com o objetivo de quê? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O único sacrifício espiritual que agrada a Deus que um cristão pode oferecer é a sua própria vida. Como a gente vê em Romanos 12, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o nosso culto, apresentar a nossa vida, o nosso corpo, como um sacrifício vivo, espiritual, que agrada a Deus. Esse é o nosso culto.
Apresentar a nossa vida em santidade, um sacrifício agradável a Deus. Esse é o nosso culto. E em outras palavras, né, quando a gente pensa que se a igreja ela é ao mesmo tempo templo, sacrifício e sacerdote, o culto ele ganha uma nova dimensão. Né? Esse conceito de culto, ele implica em duas coisas. Primeiro, a vida é um culto. Sua vida é um culto. Esse momento em que a gente se reúne aqui na igreja no sábado de manhã, no domingo à noite, ele é uma fração mínima daquilo que é o nosso culto. Ele é extremamente importante? Sim. Mas o culto ele não termina quando o pastor dá a bênção. Ele continua. Ele continua o tempo todo, enquanto a gente estiver respirando. A vida ela é um culto, a nossa vida é um culto. Como Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo isso para a glória de Deus. Então, o que normalmente a gente chama de culto, que é esse momento em que a gente se reúne para cantar louvores, é apenas um pequeno momento, dentro da totalidade da nossa adoração a Deus. E a segunda implicação é que a vida como sacrifício, ela resulta em serviço. Sua vida como sacrifício que agrada a Deus, resulta necessariamente em serviço. Então, o Russell Shedd, ele fala, comentando justamente esse texto de Romanos, ele afirma que o corpo e a mente, eles não são sacrificados em um altar, como na antiga aliança, mas incorporados no serviço ativo, dentro do corpo de Cristo, para servir a igreja. Então, a gente precisa refletir sobre isso, inclusive sobre o significado de liturgia, né? Porque liturgia, a gente não entende como esse ordenamento, né? A liturgia do som. Isso. Então, quando a gente pensa em liturgia, a gente pensa na ordem em que as coisas acontecem, né? A gente dá início, ora, canta e tem o louvor, blá, blá, blá. Mas liturgia no Novo Testamento se refere ao quê? Serviço de uma pessoa para outra, serviço religioso, serviço público. É serviço. Liturgia no Novo Testamento tinha a ver com um serviço sagrado, geralmente de cunho religioso, que era feito em benefício do outro. Então, liturgia como culto é essa noção de servir ao outro. Sua vida é um culto e isso resulta em serviço. Não apenas no momento em que a gente se reúne, né? E aí é interessante porque quando a gente vai ver, por exemplo, no texto de Hebreus, o autor de Hebreus fala assim, olha, por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, ele se refere ao quê? O sacrifício que a gente oferece a Deus é louvor, é o fruto dos nossos lábios, é quando a gente se reúne para cantar junto, para cantar em conjunto, para cultuar a Deus. Mas ele também fala o quê? Não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, ele coloca o culto de louvores, que a gente se reúne para louvar, no mesmo patamar que o serviço social. Tudo é sacrifício de louvor, tudo é sacrifício que agrada a Deus. Tudo é o nosso culto. Então, o nosso culto ele vai desde essas reuniões que a gente faz aqui, que a gente sente a presença de Deus e cultua junto, até o que a gente faz lá fora. Quando a gente serve as pessoas lá fora com assistência social, com o evangelismo. Você prefere isso? Com o evangelismo, com tudo que a gente faz, tanto aqui pela igreja, quanto lá fora pelas pessoas que estão se perdendo. O impacto da sociedade, que a gente tem na sociedade, todo o nosso serviço, daquilo que a gente devolve em benefício para a sociedade, é o nosso culto. Tudo isso é o culto. Então, a gente não pode continuar com essa visão limitando, servir a Deus, servir uns aos outros para a edificação do corpo e para a propagação do Evangelho através das nossas obras e do nosso testemunho. Tudo isso é o nosso culto. Percebe como que às vezes a nossa visão é limitada? Então, com esses 4 pontos, o que a gente conclui? Quando a gente analisa o modelo de igreja do Novo Testamento, a gente é desafiado a analisar esses paradigmas e pensar em viver além disso. Além desses paradigmas que estão limitados, templo, sábado, culto. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, nossa vida, o nosso culto, o nosso trabalho, o nosso serviço, ele acabou ficando limitado.
limitado a um espaço, limitado a um dia na semana e a um horário específico. Limitado. E aí, quando a gente tem essa compreensão, a gente percebe coisas, por exemplo, quando a gente fala assim, você já deve ter visto isso, eu vou assistir o culto. Como se, quem estivesse aqui na frente é que estivesse cultuando para você. Então, é essa mentalidade, percebe? E o que acontece? Em vez da gente seguir esse modelo dinâmico, lembra do tabernáculo que se movia? A gente se fixou num lugar, se fixou num momento, se fixou num horário, se fixou num dia. E essa fixação, ela compromete o sentido da missão. Quais são os textos que o Nicolas citou sobre a missão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide ou indo implica em movimento. Se a gente está parado, preso, fixo num lugar, como a gente vai cumprir o ide? Isso implica em movimento. Então, para Jesus exercer a sua autoridade no mundo através da igreja, a gente não pode ficar preso em 4 paredes. A gente não pode ficar preso, limitado a esse tempo. E além de perder o nosso senso de missão, a gente também acaba perdendo a nossa própria identidade. Porque como o René Kivitz fala, essa fala aqui é muito precisa, ele diz, a igreja não é o lugar onde os cristãos vão, ela é o que os cristãos são. Nós somos igreja. Aqui dentro e lá fora, onde vocês estiverem. Onde nós estivermos, nós somos igreja. E a gente precisa ter essa noção. Quando a gente fala em relação de identidade, a gente também está falando em relação ao nosso testemunho. Porque a forma como a gente vive é o testemunho que a gente dá lá fora. Não é? E aí, quando a gente pensa em testemunho, a gente volta naquela pergunta do início. Qual que tem sido o impacto da igreja lá fora? Qual tem sido o impacto da igreja no mundo? Por que que a gente não consegue ver o impacto... isso aí saiu, enfim. Por que que a gente não consegue ver o impacto da igreja lá fora? Por que que a gente não consegue ver o resultado da nossa obra? Talvez por causa disso, porque a gente está limitado. A gente está limitado, está fixo, preso e parado. Num evento de fim de semana. É isso que muitas igrejas se tornaram. Então, quando a gente reflete um pouquinho para a gente concluir, Mateus 5, quando Jesus fala assim, que nós somos a luz do mundo... é isso aí mesmo. Quando Jesus fala assim, que nós somos a luz do mundo, ele disse assim, que não se coloca uma candeia acesa debaixo de uma vasilha. Porque se você pega uma vela, uma lâmpada que seja, e coloca uma vasilha em cima, você vai fazer o quê? Tampar a luz. Como que ela vai brilhar? Agora, será se esses paradigmas não têm sido essa vasilha que está tampando a nossa luz, impedindo que a gente brilhe lá fora? Será se esses paradigmas não têm limitado a gente dessa forma? Então, que a gente possa refletir sobre isso, e analisar, ver o que precisa ser mudado. O Espírito Santo é que nos capacita para a gente fazer essa reflexão e reavaliar a nossa rota, reavaliar com consciência nosso modelo, o que a gente tem vivido como igreja e se os nossos paradigmas eles estão de acordo com aquilo que a Bíblia espera de nós, para que a gente consiga fazer como Cristo disse, E aqui a gente encerra com esse texto. Que resplandeça a nossa luz, que a nossa luz resplandeça nos homens para que eles vejam as boas obras. Então, que a nossa luz possa brilhar no mundo lá fora, para que eles vejam as boas obras e assim eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. E assim a gente consiga cumprir a nossa missão e glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço muito pela oportunidade, irmãos, foi um prazer enorme. E eu espero realmente voltar e que a gente possa realmente refletir e aprender e crescer cada vez mais como igreja. Amém? Pastor, pode vir. Eu estava fazendo moda. Amém. Obrigado. Irmãos,